Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje, né, pessoal? Tá, tema importante, tá, pessoal? Se você não entender isso, você vai ficar perdido aqui nesse mundo, tá? Como muitas pessoas, então, até pessoas, né, das espiritualidade, tá tão perdido, tá, pessoal? Porque elas precisam encontrar o propósito de vida dela, a missão que ela veio fazer aqui. Porque vai trazer alegria, gozo para a alma dela, tá, pessoal? Enquanto ela está aqui. Então, é você se conectar a essa essência espiritual, essa espiritualidade, que você vai descobrir o que é que você veio fazer aqui, tá? E vai fazer aquilo com amor, com alegria, né? Com dedicação, sabe? Com a alma mesmo, com o coração mesmo. Então, isso é você ali tá vivo, tá fazendo aquelas coisas. Tá certo, pessoal? Então, foi aí que a gente falou, né? O tema de hoje foi isso. O que é a missão espiritual? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa missão, pessoal? A gente viu que essa missão é um termo, né, falado geralmente. A missão espiritual se refere a um propósito ou direção que uma pessoa sente em sua vida, muitas vezes ligada a valores, né, ético-morais, crenças, né, no verdadeiro e a aspiração mais profunda da sua alma. Então, é isso que a gente viu, que é um propósito, é uma direção que seu espírito tem. Porque você não vai vir para aqui para a terra e ficar, e aí, o que é que eu vim fazer aqui? E ficar aí bagunçando aí? É para isso que você veio? É, pessoal? Você acha que Deus vai permitir que você nasça, que lhe dê um corpo, você tem uma família, você tem aí as coisas, para você ficar agora assim? Entende? Aí ele fala, é uma busca por significado, é uma conexão, né? Em contribuição com algo maior do que a si mesmo. Então, com Deus, tá? A verdadeira missão que você tem é se conectar, voltar essa conexão que você vai descobrir o que realmente você vai fazer. Muitas vezes relacionada à espiritualidade e o crescimento espiritual. É por isso que a gente sente sentimento, tá, pessoal? É a prova de que a gente veio da raça adâmica. Porque quando a gente entra a desconexão, que é chamado pela igreja como pecado original, o pecado que separou a gente dessa fonte, dessa frequência de Deus. E aí a gente fica assim, ó, perdido. A maioria das pessoas. Então, isso é a prova de que a gente veio dessa raça adâmica, estamos perdidos, precisando nos conectar para dar direção a gente, um propósito de vida, né? Então, e aí tem o inimigo trabalhando para que você não encontre esse propósito de vida, você fique perdido, não sabe como voltar para casa. É? Eu até assistia o desenho que passava, né? Que é Caverna do Dragão. Olha o nome, pessoal. Você vê que esses que faz desenho, filme, eles não estão fazendo isso à toa, tá? É uma mensagem. Então, a gente parecendo que está numa caverna do dragão, está querendo voltar para casa e não sabe. Mas você veio fazer a missão e voltar para casa. Mas estão errando o caminho de voltar para casa, tá? Aí, aonde a gente parou aqui, pessoal, tá? Depois de eu dar outra introdução aqui na segunda parte. Aí ele fala, segunda parte, né? A nossa missão vai de encontro com o nosso maiores dom, com aquela habilidade que nós é única, que só nós sabemos fazer.
e acredita que todo mundo tem um grande dom. Você tem um grande dom. Você encontra qual é o seu dom. Quando se conectar consigo mesmo, então, com a sua essência espiritual, com o seu eu interior, né? E perceber que você faz com fluidez, com facilidade, aquela coisa que para você é fácil, mas não é tão fácil assim para as outras pessoas. Então, quando você faz isso, pessoal, tem aquele dom, faz aquilo com a facilidade, é que você está usando esse dom com era o seu propósito da sua alma. Porque você faz com um dom, um grande dom que ninguém outro faz. É a maneira que você faz que se torna fácil. Então, você está conectado consigo mesmo. Porque esse dom está lá na sua alma, está no seu espírito. Então, quando você se conecta lá, ele vai começar a expressar isso aqui. Tá? Porque ninguém é parecido com outro. Todo mundo é diferente, tá, pessoal? Todo mundo tem um dom, aquilo que outro não tem. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Tá onde, irmãos? Tá na sua alma. É o que ele fala. Você encontra qual é o seu dom quando se conectar consigo mesmo. Então, quando se conectar com a sua essência divina. Enquanto você não se conectar, esse grande dom, esse dom que está na sua alma, você não vai colocar ele para fora. E é preciso, tá? Aí, o que mais? Quando entendemos qual é esse dom e colocamos em prática, a serviço do próximo, a serviço do nosso trabalho, estamos cumprindo com a nossa missão. Então, aí quando você se conectar, quando você praticar um serviço ao próximo, tá? Você vai estar cumprindo a sua missão. Missão é usar esse grande dom a serviço do outro, da humanidade. Então, é isso que é missão, tá, pessoal? É usar esse dom que a gente tem, que Deus deu, tá na nossa alma, tá? No nosso espírito. É a gente se conectar lá para fruir esse dom para fora, para ajudar as outras pessoas, a humanidade como um todo, tá, pessoal? Então, se você está colocando esse dom para fora, seja aí ajudando, estou ajudando aqui tantas pessoas. Por isso que eu falei, se eu tiver aqui só 2 pessoas no meu canal, pessoal, tá tudo certo. Já é uma coroa, é uma pedra na minha coroa. Não é a quantidade, não é as coisas extraordinárias, é você estar cumprindo o que você veio cumprir. Seja para 2, uma pessoa, seja você está beneficiando, você está ajudando. Você está deixando algo positivo. Tá? Por enquanto era só 2 que eu estava aqui, tá? Agora no meu canal já tem mais uma, tá? Por isso que a pessoa falou comigo que o meu canal era muito pequeno, não tinha muita gente, tá? Eu imagino se essa pessoa, tá? Se o meu canal crescer, tá, pessoal? Se não crescer, tá tudo certo também. Se crescer, tiver ela aí volta, seu canal ficou grande. Entende, pessoal? É muito chato isso, tá? A pessoa não entende aí, apegada a essas coisas materiais, é isso que dá, tá, pessoal? Mas faz parte aqui, tá? Do jogo, tá? Aí ele fala, descobrir a sua missão de alma é menos sobre encontrar algo fora. Então, você não vai encontrar algo fora, tá, pessoal? Então, quanto mais você sai para procurar aí coisas, né? Procurar Deus, procurar aí nessas igrejas, então, estão mandando você para... Tá fazendo com que você se afaste
da sua missão, da sua alma. Porque a sua alma está fora? Entende, pessoal? O engano tá aí, pessoal, tá? O engano não é brincadeira, tá? A Matrix colocou isso e tem muitas pessoas que não conseguem sair do engano, tá, pessoal? Aí ele fala, é mais sobre conectar-se profundamente com o que você é realmente. Então, é isso que é a missão da alma. É você se conectar com essa alma. E é um impacto que deseja gerar no mundo. Então, é um impacto que vai gerar no mundo. É um processo contínuo de alinhamento entre as suas ações e a sua essência. Então, suas ações têm que estar alinhadas com a sua essência divina. Senão está fora. Está fora. Tem que estar alinhado, pessoal. Porque por isso que muitas pessoas estão fazendo coisa, quando vê, vai passando tempo, ela não está sentindo satisfação, gozo de estar fazendo aquilo. Então aquilo se torna um fardo, aí está muito cansado, aí sabe, aí não quer, como é que se diz, mas a vida se torna, eu não quero mais ficar aqui. Tem pessoas que então entra nesse negócio, entra até no vazio, uma depressão. Por isso que a gente tem que estar conectado com a nossa alma, alinhado com a nossa essência e fazendo aquilo que a nossa essência vai ter gozo, pessoal. Tudo é gozo, tudo é alegria, pessoal. Deus não vai fazer uma coisa para você fazer sem alegria, tá? Quem está mandando você fazer coisas sem alegria é a Matrix, para tirar você desse gozo, deixar você infeliz, triste, tá? Fazer você trabalhar como um escravo triste, ficar doente. Tem muita pessoa ficando doente mentalmente, né? Com estresse, ansiedade, depressão. Esses problemas tudo mentais aí tá assolando as pessoas. Porque está fora da sua conexão com a sua essência divina, com a sua alma divina, com a sua espiritualidade, com a conexão com Deus está longe. Tá? E a matrix religiosa criou a religião de fazer a pessoa se aproximar da essência, tá fazendo vocês se afastarem mais. Vários, tá? Vários grupos, tá? Vários enganos aí tá fazendo você se afastar mais. Porque não prega a verdade, porque não tem nada a ver com a verdade. Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa missão espiritual? E a gente já respondeu a pergunta, né? E porque temos que cumprir o nosso propósito de vida. Porque é a nossa missão da nossa alma, pessoal. É o chamado que Deus tem para a gente. É a gente atender o chamado do propósito. Então, não tem como não cumprir. Não tem como não cumprir. Se você não cumprir agora, vai ter que cumprir outra hora. Vai ter que fazer aquilo que Deus determinou que você faça até você entender, até você despertar. Tá dormindo? Acorde. Tá? Aí, será que a Bíblia fala sobre essa missão espiritual? Vamos ler. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e prega o evangelho a toda criatura. Então, foi a missão dos apóstolos que deram aos apóstolos, né, aos discípulos, para ele ir pregar o evangelho. Então, a boas novas, levar uma boa frequência, uma boa notícia, levar uma boa vibração. Então, eles foram designados para fazer algo. Cristo, antes de ele fazer, Cristo trabalhou a frequência dele, trabalhou o ser deles, tá? De cada um dos discípulos. Então, por isso que é a nossa jornada, é um trabalho para a gente se preparar para
o trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? O que mais? Mateus 28, 18, versículo até o 20. Vamos ler aqui. Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, olha a missão que Cristo estava dando, né? Ele ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinar tudo que eu ordenei a vocês. Então, tudo que os discípulos foi ordenado, eles escreveram e estavam ensinando a igreja. Tá? João, Pedro, né, Lucas, muitos escreveram e deixaram esses escritos aí. Aí Paulo veio também, né, com o chamado dele. Mesmo ele desviado do chamado dele, teve que derrubar ele do cavalo para ele voltar para o chamado dele, né? Derrubou Paulo do... Cristo derrubou ele do cavalo para ele acordar para a vida. Acorda para a vida, Paulo. O que é que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? Para ver se ele acordava. Então ele acordou para a vida e entrou no seu chamado, tá? Aí o que mais? Isaías 6, versículo 8. Então ouvi uma voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia a mim. Então, quem é que vai falar das coisas da espiritualidade do Senhor, pessoal? Quem o Senhor vai enviar? Então, você vai responder: Eis-me aqui, envia-me. Entende? Será que você vai responder ou não? Ou vai, opa, isso aí não é para mim não, estou fora. Então vai fugir do seu propósito da sua aula? É uma pergunta, tá? Até quando você vai ficar fugindo? Entende? O que mais? Mateus 9, versículo 37 e 38. Então disse ao seu discípulo: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, os trabalhadores é pouco, tá? É pouco aqueles que estão se propusendo aí, né? Como Isaías, né? Envia-me. Então, a colheita aí, a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Então, não vai colher todas as almas que a gente precisa, tá, pessoal? São poucos. Então, são poucos aqueles verdadeiros mesmo. Tem mais engano. É mais engano do que verdadeiro, tá? Então, são poucos. Então, precisa orar a Deus para pedir. Levanta aí pessoas também para ajudar no trabalho espiritual. Entende, pessoal? Não é fácil, tá? A nossa missão aqui, a nossa que a gente vai deixar aqui não é fácil, então precisa pedir a Deus para levantar gente, a ver para nos ajudar, tá? A ver Deus está tocando em gente aqui, gente está endurecendo o coração. Então é muita coisa, tá, pessoal, que vai acontecer nessa realidade. Aí o que mais? Lucas 24, versículo 46 até 48. Vamos lá. Ele disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão do pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Então, olha o que ele fala com os discípulos, pessoal, né? Que o Cristo
haveria de sofrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, o próprio Jesus Cristo já sabia disso. Era a programação, era o que ele tinha que fazer. Ninguém podia empatar aquilo. Foi por isso que Paulo também falou para os irmãos, eu li até ontem esse versículo, né, que ele estava chorando para que Paulo não fosse, porque Paulo ia morrer lá. Ele disse, eu tô preparado, falando para os irmãos, não faça isso, irmão. Você aflige meu coração, os irmãos chorando, pedindo para Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele disse, eu estou preparado tanto para ser torturado, amarrado, como para morrer por Cristo. Eu tenho que cumprir a minha missão, pessoal. Paulo sabia. E Cristo também sabia. Tá? Queria fazer isso, tá? Aí o que mais? Jonas 3, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu darei. Vocês sabem da história de Jonas, né? Que ele foi engolido aí pela uma baleia, né? Um grande peixe, tá? Que muitos falam que é uma baleia, mas na Bíblia está lá escrito um grande peixe, né? Não diz baleia, mas sabemos que a baleia é um grande peixe, tá? Não sei se tem outro peixe maior, tá? Né? Engoliu ele e ele não querendo ir para lá, levou ele lá e cuspiu ele lá na Nínive. Ele foi de viagem lá em toda a baleia. Você não quer ir à viagem, você não quer ir pelo barco, então vai por esse meio de transporte aqui, tá? Então, pessoal, não tem como aqueles que é chamado tá querendo rejeitar o trabalho da espiritualidade, não pode. Tá, pessoal? Você colocou a mão no arado, não pode voltar mais atrás. Ah, não vou fazer isso, não. Não existe isso, tá, pessoal? Não existe isso, tá? Senão Deus vai pegar você à força, né? Não pode. Você entrou para fazer a sua missão, cumpra a sua missão até o fim. Foi o que Paulo falou. E Cristo já sabia, eu vou ressuscitar o terceiro dia, vou ser morto, tá? Falando por discípulos. Aí o que mais? Atos dos Apóstolos 13, versículo 2 e 3. Enquanto adorava ao Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo, né, que se tornou Paulo, né, pessoal, para a obra que eu tenho chamado. Olha o que o Espírito Santo falou ali. O pessoal estava lá adorando, jejuando, oh, aleluia, glória a Deus, ali. Paulo estava ali e Barnabé também, tá? Estava lá orando, cantando o hino lá, adorando a Deus. E aí o que é que o Espírito Santo usa ali, né? A pessoa ali, separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram a mão e o enviaram. Então, vá agora falar do Evangelho que o Espírito mandou vocês. Então, colocaram a mão, impuseram a mão em Paulo e Barnabé e eles foram enviados, né? Foram cumprir a missão dele. Por isso que Paulo sabia, pessoal. Eu tenho que cumprir a missão, irmão. Não chore aí, vocês estão partindo. Estão partindo, nossa, devia ser uma despedida muito, muito triste, né, pessoal? Mas é isso. Não tem o que fazer. A gente tem que cumprir o nosso chamado, a nossa missão, o nosso propósito de vida. Aí, o que mais? Atos dos Apóstolos 13, versículo 47. Pois assim o Senhor nos ordenou, e eu fiz de você luz para o gentio,
para que você leve a salvação até os confins da terra. Então, pessoal, aqui fala da profecia, né, que o Deus ordenou que ia fazer luz para o gentio para levar a salvação. Então, muitos estudiosos falam que é Paulo, tá? Foi a missão que Paulo, né, ele foi escolhido, né? Outro fala que é Cristo, mas é Cristo, através de Paulo, veio levar a salvação ao gentio, pessoal. Porque você vê que Pedro, né, tinha ainda coisas de não levar, depois que ele reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas, né? Todo aquele que recebe a Deus, Deus aceita de todas as nações. Mas antes disso, o evangelho não estava sendo pregado para o gentio. E na nova aliança, era para que fosse levado. Então, por isso que Cristo teve que derrubar Paulo do cavalo, tá? Para ele entrar no propósito de vida dele. Então, através de Paulo, Cristo levou o evangelho, tá? Por isso que Paulo disse, né? Não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Vivo pelo o Filho de Deus que se entregou por mim. Paulo declarou isso. E ele falou que, como é que se diz? O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Entende, pessoal? Isso tem a ver, tá? Foi Paulo a escolhida a missão para levar por... Mas é Cristo que é a luz através de Paulo, tá? Entende? Uns ficam discutindo besteira, não sabe o que está falando, tá? Aí ele fala, Atos dos Apóstolos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça. Então, olha o que Paulo está falando, pessoal. Você entende agora lá aquela profecia que foi trazida por Isaías? Está se cumprindo em Paulo. Então, ele disse, todavia não me importo considerar minha vida de valor algum para mim. Então, ele não considerava. Se tão somente eu puder terminar a corrida, então, terminar a carreira, a missão dele, né? O propósito que ele veio fazer aqui, né? E completar o ministério dele, o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, e dar testemunho do Evangelho da Graça. Então, essa era a missão dele. Tá? É isso aí, pessoal. Não tem o que fazer. Quando você entra na missão, tem que ir até o fim, tá? Complete a sua corrida. E é o que a gente tem que fazer, tá? O que mais, pessoal? João 20, 21. Novamente Jesus diz, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, falou para os discípulos, né? O meu Pai me enviou para uma missão, né? Então, assim como o meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês agora. Para vocês cumprir a sua, tá? Vá até a morte. E você vê que todos os apóstolos, discípulos, foram até a morte, né, pessoal? É isso, é o que a gente tem que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Você não pode fazer igual a Jonas, se desviar de não querer fazer a missão, tá? Não existe isso, tá, pessoal? Por isso que eu disse, e por que temos que cumprir o nosso propósito? Porque não tem jeito, é aquilo que a gente só está aqui por causa dessa missão. Senão você não estaria aqui, não vinha para essa realidade. Entenda isso, tá? Por isso que eu estou trazendo isso, que é muito importante esse que eu estou falando agora, sobre a missão espiritual. Aí ele fala, 2 Timóteo 4, versículo 5.
Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, pessoal, você tem que ser moderado, tá? Quando suportar o sofrimento, fazer a obra do evangelista, daquele que está levando o evangelho. E cumpra plenamente o seu ministério. Então, cumpra plenamente o que você veio fazer da sua alma. Cumpra aquilo e vá embora, pessoal. Mas como é que tem que fazer isso? Aqui ele fala, Filipenses 2, versículo 3 e 4. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade. Então, não faça a obra de Deus por ambição egoísta, né? Então, por causa de dinheiro, ou por vaidade, ou então querer aparecer, ou querer, eu sei mais do que o outro, eu sou especial. Não faça isso. Mas o quê? Mais humildemente, considerando um ao outro superior a você mesmo. Então, faça com humildade, considerando outros. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros. Então, não busque só interesse para você. Você tem que fazer o trabalho, a missão é para beneficiar os outros também, tá? Não pode, tá, pessoal? É proibido. Então, por isso que a missão tem controle, não é assim da forma que vocês querem fazer. Tem que ter humildade, tem que ter simplicidade ali, tá? Respeitando um ao outro, né? Você fazendo, você vai beneficiar você, mas você vai beneficiar os outros também, tá? É isso. Aí o que mais? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, o plano de fazê-lo prosperar a sua alma. Então, de você expandir o seu conhecimento. E não vai causar dano, tá? O plano de Deus. Então, por que ele diz que conhece o plano? Porque foi ele que fez o plano para você. O autor da vida. Ele traçou um plano e veio para aqui. Vai e cumpra aquela missão. Mas você diz, não vou. Tá igual a Jona. Não vou não, Senhor. Não vou. Tá endurecendo o coração. Então, você não está na sua jornada de vida. Porque você foi enviado por essa fonte, pessoal. Aí você está rejeitando, está fazendo até a vontade do inimigo. Aí, pessoal, aí não tem como você ser feliz. Aí o que mais? Romanos 8, 28. Vamos ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daquele que ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, pessoal, todas as coisas que acontecer, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, você ama a Deus, você é uma pessoa, então todas as coisas estão cooperando para o seu bem, tá? Você foi chamado de acordo com esse propósito que Deus chamou você. Então, você tem que entrar no seu propósito, tá? Vocês têm que entrar no seu propósito. Entende? Ao que mais? 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Tá? Então a gente se tornou uma geração eleita, um sacerdócio de Deus, né?
para anunciar aquelas coisas do espírito, da alma, para as pessoas, as coisas boas. Tá, pessoal? Não coisa ruim, coisas negativas. Quem está trazendo coisa negativa não está cumprindo o seu propósito. E é por isso que as pessoas não estão felizes, não estão tendo gozo na sua alma. Entende? É por isso. Entende, pessoal? É por isso que precisa se conectar essa alma. Tá? O que mais? Isaías 55:11. Assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Então, se a gente for enviado, tá? Através da palavra que saiu da boca de Deus, a gente não vai voltar vazio para Deus, vai fazer aquilo que Deus colocou para a gente atingir o nosso propósito. Então, ela não voltará vazia, mas fará o que deseja e atingirá o para o qual enviei. Então, você vai ter que fazer, não tem jeito, é por isso que eu digo. E por que temos que cumprir o nosso propósito, pessoal? É por isso. Porque quando a gente tá desviado, tá, do propósito, então você está fora, então você tem que voltar para o seu propósito. Tá? E Deus vai chamar, vai despertar vai tocar na sua alma para que você entre nesse processo, nessa missão espiritual. Ele vai trabalhar você. O primeiro trabalho que Deus faz é em você. Depois que você se conectar, então você vai agora fazer a obra de Deus, tá, pessoal? É claro, tá bem claro, né? Aí o que mais? Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, é que os homens, Deus colocou esse anseio no coração do homem para que ele voltasse para a eternidade, tá? Para isso, para ele entrar no propósito dele. Mas os homens não compreendem, tá aqui. O que é que eu faço, irmão Samuel? Oh, meu Deus. Eu não sei. Tá perdido, pessoal. Nossa, a pessoa é muito ruim. Eu tô tentando lhe ajudar, tá, pessoal? Eu tô aqui para isso. Se eu também passei por essa fase, eu sei que vocês têm essas fases, tá, pessoal? É normal, porque a gente chega aqui, esquece tudo, a gente não sabe o que é, a gente pensa que é esse corpo, né? A gente não sabe o que é uma consciência. Então, depois que a gente vai aprender isso, tá, pessoal? E o pior que aqui a realidade está preparada para que a gente não se conecte à nossa espiritualidade. Então, tá? Paciência, né, pessoal? A gente tem paciência, mas vocês vão despertar. Precisa vir esse desejo do coração, esse anseio por eternidade, tá? O que mais? Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, a qual Deus preparou antes para que nós praticássemos. Então, essas coisas foram preparadas antes para que a gente... E Deus colocou na nossa alma esse anseio, tá? Porque somos criação de Deus, tá? Para realizar aquilo. Então, todos aqueles que despertam se tornam filho de Deus, você é uma criação de Deus para fazer a boa obra. Não má obra, é boa. Boa, entende? E Deus já preparou, colocou isso na sua alma. O que mais? Ele fala, Isaías 46, versículo 10.
Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos. O que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e eu farei tudo o que me agrada. Então, não tem como fugir do propósito. Tem como fugir, moço meu? Eu não fazer, não tem como fugir. Porque Deus, né, está iniciando, desde o início, ele está anunciando, né, o fim deste tempos remoto, que ainda virá. Digo, meu propósito permanece de pé. Farei tudo o que me agrada. Então, vou fazer tudo aquilo. Então, através de que você é enviado aqui, ele vai usar você para fazer o propósito dele aqui. Nada vai escapar da mão de Deus, tá, pessoal? Nada. Tá? É só a gente tomar consciência, tá? Aí ele fala, Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, aquele que está guardando o propósito, ele está no propósito da alma dele, então ele vai ser guardado com a paz de Deus, tá? Porque está confiando em Deus. Então, a gente precisa confiar nesse Deus, que ele vai guardar o seu coração em perfeita paz. Mas aqueles cujo propósito está firme no seu propósito, tá? Entende? Ó, apareceu meu neto ali, ó. Visqueira! Tá brincando. Vamos seguir, pessoal. Então, o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 5, versículo 9. Pois temos um propósito de agradar quer esteja no corpo, quer deixemos. Então, a gente tem um propósito, quer você esteja no corpo ou quer você não esteja no corpo. Você sempre tem que cumprir o seu propósito. Entende, pessoal? Não tem como, não tem para onde correr. É por isso que eu coloquei. Porque temos que cumprir a nossa missão de vida, pessoal. Que é o nosso propósito. Não tem como fugir, pessoal. Se fugir igual a Jonas, você viu, né, que aconteceu, né? Não pode. É proibido, tá? Principalmente a gente que foi chamado para a espiritualidade, tá? Aí o que? 2 Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com a santa convocação. Não segundo a sua obra, mas segundo o seu próprio propósito. Então, você foi chamado pela sua santa vocação, não pela sua obra que você está fazendo, mas pelo seu propósito da alma, de propósito de vida. Foi por isso que você foi chamado, para o seu propósito. E a graça que não foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Então, a graça de Deus já foi dada antes dos tempos do século. Antes que tivesse séculos, né? Já foi dada esse propósito e a gente tem que entrar aí. Não tem para onde correr, pessoal. Eu quero correr, mas é para o meu propósito, tá? Não pode correr para outro lugar, tá, pessoal? É proibido, tá? É proibido, senão você viu o que aconteceu com Jonas, tá? Não pode fugir daquilo que Deus está mandando, o seu propósito. Você está sendo chamado para a santa convocação para você entrar no seu propósito. Hã? O que mais? 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, né? Terminei a carreira também, né? Guardei a fé,
agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos ao que ama a sua vinda. Então, todo aquele que está esperando a vinda do Senhor vai receber essa recompensa aí, essa coroa da justiça, que é a vida eterna, tá, pessoal? Agora ele disse, Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida. Então, terminou a missão dele. Ele sabia, pessoal, ele sabia que não poderia sair da missão dele. Se ele saísse e fraquejasse a missão dele, acabou a vida dele, tá? Então, agora que eu cumpri a minha missão, então vou receber a coroa da justiça. Então, a coroa da vida, que é a vida eterna. Apóstolo Paulo sabia, ele sabia disso. Então, por isso que ele disse, eu não posso sair da minha... Eu vou combater aqui com toda a minha força, até matar. Então, eles morreram mesmo, tá? Morreram feio, tá, pessoal? Mas cumpriu a sua missão, tá? Por isso que não tem cogitação de a gente sair da nossa missão, da nossa corrida espiritual. Não existe isso, tá? Não pode passar pela nossa cabeça isso. De desistir nunca, tá? Aí, é sério, pessoal, tá? O negócio é sério, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Colossenses 1:25. E Deus me escolheu para ser servo da igreja. Então, você vê, pessoal, Paulo era um cara que hoje o conhecimento dele é expandido aí pelos grupos, né, religiosos que tem, né, Paulo. Mas o que é que ele está dizendo? Que Deus escolheu ele para ser servo, não senhor, para mandar como alguns líderes, pastores estão achando, eu sou o senhor, eu que mando aqui. Você não é escolhido para ser senhor, não, ficar mandando as coisas. É para ser servo. Então, diz, eu sou servo da igreja. Então, eu sou servo dos irmãos que estão. Eu estou servindo a eles, servindo, não sendo servido. É bem claro por que essas pessoas não entendem. Porque isso é coisa do maligno que estão fazendo agora. Olha quantos líderes aí, pessoal. Ele quer ser o Senhor, é o que manda. Teve um até disse, se você é aqui quem manda nessa pocilga, chamou até o lugar lá onde ele se reúne de pocilga, né? Misericórdia. Então, quem manda nessa pocilga? Então, ele tá dizendo que é o senhorio, é quem manda. Não é Jesus. Então, ele não é servo, ele é o Senhor. Então, ele tem que ser servo, pessoal. Então, Paulo, um cara com aquele conhecimento todo, ele sabia. Então, e Deus me escolheu para ser servo da igreja. E me deu uma missão. Ele me deu uma missão para eu cumprir. Que devo cumprir a favor de vocês. Então, estava a serviço dos irmãos. Entende, pessoal? É claro, eu não sei porque que esses pastores não entendem. Então, está desvirtuando totalmente o pensamento do evangelho do que é ser um servo de Deus, do que é ser transmitir a humildade, a sinceridade. Então, esses líderes estão desviando as pessoas, pessoal. Nossa, o que eu vi aí, gente falando, eu vi até o pastor dizendo, já vi 2, 3 pastores falar que odeia pobre. Como é que pode isso, pessoal? Se a igreja Deus escolheu, a maioria são pobres, pessoal. Mas para fazer rico na fé, então escolher essas pessoas. E ele chega lá dizendo que é pastor, né?
E eu dizendo no púlpito lá que odeia pobre. Não é o evangelho de Cristo, tá, pessoal? Essas pessoas não estão passando o evangelho. Por isso que estão levando vocês por engano. Aí ele fala, ele me deu uma missão que devo cumprir a favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Então, não tem pra onde correr. Então, por isso que ele falou para Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, né? A consciência dele, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça. É por isso que ele falou isso. Ele sabia, pessoal. Ele sabia que ele tinha uma missão. Então, aquele que está conectado com Cristo, com a essência espiritual, ele sabe da sua missão de espiritual, de vida. Ele sabe sobre o seu propósito aqui. Ele não é um à toa na vida, né? Tem até a música aí, né, cantada do carnaval. Tô à toa, se ligue, tô à toa. Né? Tô à toa, se ligue, então tá à toa na vida. Tô à toa na vida, tô à toa de cara. Então a música no carnaval, né? Tô à toa na vida. Então você é o próprio inimigo falando que você tá à toa na vida. A gente que é espiritual, estamos conectados, a gente não está à toa na vida, tá, pessoal? Então, você vê essa música é carnaval? Quem é aqui de Salvador conhece, né? Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida, na verdade nada, tô à toa na vida. E aí as pessoas ficavam à toa lá na vida, tá? Não, mas a gente que é espiritual não está à toa na vida. Tem uma missão. Então você tem que conhecer. Paulo sabia qual era a missão dele quando ele caiu do cavalo, se converteu. Quando ele caiu do cavalo, se converteu, foi chamado para a igreja, para a Espírito. Ele foi chamado, Deus escolheu ele como servo para servir aos irmãos, anunciar de modo completo a mensagem dele, de Cristo. Tá? Você não está à toa na vida não, né, pessoal? Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida. Você não tá à toa na vida não, né, pessoal? Tá cantando essa música aí, né? Meu Deus. Quando eu fico aqui falando, eu lembro da música, né? É porque eu sou músico, né, pessoal? Eu lembro as palavras, me lembram alguma música. Mas é isso, tá, pessoal? A gente não tá à toa, tem aqui um propósito e vamos cumprir ele, tá? E agradecer a vocês, tá, pessoal? Terminou. Graças a Deus. Obrigado aí, tá, pessoal? Por vocês aí. Vi muitos aí que, nossa, tá sendo abençoado, falando, nossa, obrigado por essa palavra, irmão. Obrigado, né? Obrigado vocês. Vocês se dedicarem às suas... Continue, tá? Para vocês saberem o que é que você veio fazer e fazer o bem aqui, ajudar as pessoas espiritualmente, tá, pessoal? Cumprir a sua missão até a gente sair daqui, tá? É o que eu tô fazendo, tá? Não interessando em que se vai ter muita gente, se vai ganhar muito dinheiro, não tô ligando para isso, tá? Mas eu sei que Deus vai suprir toda a minha necessidade enquanto eu estiver aqui nessa chamada realidade que a gente conhece como Terra, né? É um sistema Terra aqui que a gente vive, tá? Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui. Tchau!